Boa tarde. Deixa eu só ajeitar aqui a cadeira, que eu prefiro deixar assim. Agradeço ao Sueli pelas palavras, mas quero deixar aqui que eu também sou aprendiz da doutrina espírita, né? Porque a cada dia e a cada envolvimento que a gente tem com esta doutrina, a gente percebe e descobre que nós precisamos estudar mais e vivenciar mais essa mensagem que a doutrina espírita nos traz. Mas é com alegria que eu estou aqui nessa casa e espero hoje trazer algo que venha contribuir, engrandecer a vocês e iluminar os vossos espíritos. Antes de começar com o nosso tema, que será o Evangelho no Lar, eu queria só falar uma coisinha. Mês de abril é um mês de festa para a doutrina espírita. Além de ser o nascimento de Chico Xavier, né, 4 de abril, nós temos dia 18 de abril, quando o nosso codificador Allan Kardec, então, trouxe aos olhos de todos nós o Livro dos Espíritos, e dando assim, então, né, a entrada, o início da doutrina espírita no mundo físico com o Livro dos Espíritos, né? 18 de abril de 1857. Então, portanto, 164 anos de doutrina espírita. Há 164 anos que nós começamos a compreender, na verdade, quem somos. A compreender o que é um mundo espiritual, né? E o que é um mundo corporal. E qual é a nossa tarefa diante do mundo corporal? Ou vamos colocar assim, qual é a nossa tarefa diante da encarnação? Qual é a nossa ligação com Deus? Um Deus de amor, como o Cristo nos trouxe. Um Deus justo e bom. Então, a partir de 18 de abril de 1857, nós começamos a descobrir que Deus não nos castiga, que as nossas dores, ou as nossas desavenças, ou os nossos infortúnios, não foi Deus que nos concedeu. É uma lei que hoje nós estamos aqui mais uma vez para compreender melhor. Então, era isso que eu queria falar sobre o 18 de abril. E dentro desse olhar novo, né, nós podemos começar a fazer uma análise. A pandemia chegou há 2 anos atrás. Todos nós nos fechamos, ficamos em casa, cuidando da nossa saúde. Os templos fecharam as portas. E qual é a nossa... E como é que nós, então, iríamos nos encontrar ou nos reencontrar com Deus e com a espiritualidade, sendo que as casas estavam fechadas? Continuamos nos alimentando, o corpo, cuidando do corpo, trabalhando online, de uma nova forma, mas e o nosso contato com a espiritualidade? Seja na igreja, nos templos, né? Porque estava difícil. Então, os espíritos nos falam que qual foi o nosso maior recurso em relação a isso? A oração. A oração, seja aonde você estiver, ela faz essa ligação com Deus, essa ligação com a espiritualidade. E com certeza, diante desse período, muitos de nós, embora tenhamos o nosso lar, tenhamos a nossa alimentação, a nossa atividade física, todos nós, com certeza, precisamos e recorremos a esse alimento espiritual que estava difícil de acessar, né? Mas todos nós tivemos carência. E qual é a forma de se nutrir? A oração, a prece, se religar a Deus e alimentar a alma. Então, diante dessa pandemia, nós aprendemos que podemos ter ou não um lar, vamos botar assim, um trabalho, saúde ou alimentação. Se não tivermos o alimento da alma, nós paramos.
e não continuamos a nossa caminhada, né? Porque às vezes a gente está feliz, mas a alma está triste. Mas você tem tudo, por que você está triste? É a alma. Então a oração faz com que a gente se religue à espiritualidade. E a gente então abra o nosso campo mental para perceber a companhia desses espíritos amorosos que estão ao nosso lado. É frequência, né? A gente já ouviu falar sobre isso, né? Quando a gente está triste, né? A gente entra numa frequência mais baixa, então não percebe o auxílio daqueles espíritos amorosos que estão ao nosso lado. O nosso anjo da guarda, o nosso amigo protetor do nosso lar. Nós também temos um amigo que protege o nosso lar. Então, se a gente não elevar a nossa frequência através da prece, através de um bom pensamento, né? Através da alegria, a gente não percebe essa companhia espiritual ao nosso lado. Então, nós começamos a descobrir que, sim, é necessário nutrir a alma para caminharmos em equilíbrio e, assim, conseguimos observar as coisas que acontecem em nossa vida com outro olhar. Não o de castigo, não o de medo, não o de insegurança. São necessidades que todos nós passamos, porque nós, de alguma forma, estamos precisando aprender com aquilo. Bom, enfim, através do Livro dos Espíritos e através do codificador, nós descobrimos que somos, além desse corpo, espíritos, seres imortais que vivem no universo. Ora, nós estamos no plano espiritual, desencarnados, ora, nós estamos aqui encarnados. Veja que maravilha! Deus permite o progresso de todos nós, o progresso dos espíritos. E o progresso se dá através desse vir à Terra, encarnar, desencarnar, encarnar e desencarnar. Essas experiências engrandecem a minha alma, engrandecem meu espírito, porque é nelas que eu vou me nutrindo, me fortalecendo para progredir. A gente coloca os nossos filhos na escola para aprenderem, né? A matéria, se intelectualizarem. É o processo, né, de intelectualização. Quando a gente está aqui, né? Vai para a escola, a criança passa de ano e vai crescendo, e vai, e vira doutor, e vira mestre. Nós espíritos também fazemos isso. Então quer dizer que aqueles espíritos mais grosseiros, assim, que a gente vê, ou espíritos até que fazem o mal, um dia serão como nós? Sim. Eles também um dia vão progredir e alcançarão a mesma condição que nós temos aqui hoje. Mas veja bem, um dia nós também poderemos ser como Chico Xavier, como Divaldo, como Jesus. Ele disse que nós poderíamos fazer o que ele faz e muito mais. É o progresso do espírito. Então, quando nós olhamos para uma pessoa, um amigo, um companheiro que ainda está diferente de nós, e não dizendo que nós somos perfeitos de jeito nenhum, que eles têm algum conceito diferente, alguma atitude diferente, um dia eles também se modificarão e compreenderão e entenderão aquela situação, se modificarão, assim como nós. Eu tenho certeza, se pararem para pensar, desde o nascimento até hoje, nós mudamos ou não mudamos? Eu mudei. Depois que eu conheci a doutrina espírita, ela me deu um outro olhar para a minha vida. Então, somos espíritos, eles nos falam. Somos espíritos imortais. Hoje estamos na existência. Eu, existência Maristela, Sueli,
nessa nova existência, o Johnny nessa nova existência. Na próxima existência, ele vai estar de acordo com a necessidade dele. Eu de acordo com a minha, Sueli de acordo. Progressão dos espíritos, que maravilha. A doutrina espírita nos fala isso. Progredir, todos nós. Para onde? Para a felicidade. Ah, que felicidade! A material ou a felicidade espiritual? O que vocês acham? A material passa, né? Basta dizer que você às vezes compra uma casa simples, está feliz, 1 ano. Aí daqui a pouco você olha uma revista lá e fala, eu queria uma casa dessa daqui, a felicidade já foi, mudou. Então os espíritos nos falam que o nosso objetivo de progresso e nossa felicidade é a felicidade da alma. Ou, dizemos assim, a felicidade imortal. O que eu levo para a espiritualidade? O que eu levo para a espiritualidade? Nem a roupa nós levamos. Levamos o que somos. Então, a felicidade, né? O meu objetivo de felicidade, o que traz felicidade para mim, tem que estar na minha alma. Aí cada um vai fazendo a sua avaliação. O que é felicidade hoje para mim? Eu estou observando o outro lado, né? Porque ao desencarnarmos, não temos casa, não temos carro, né? Não temos um monte de coisa. Então, minha felicidade está em relação ao que eu desejo. Agora, se eu aprendi a ser uma pessoa boa, se eu tenho a caridade, se eu gosto de auxiliar as pessoas, isso tudo me traz felicidade? Lá no mundo espiritual tem, né? Eu tenho a tolerância, eu tenho a paciência, porque também é virtude que traz a felicidade para a gente. Nossa, como é bom você chegar ao lado de uma pessoa e não ter raiva dela porque ela falou isso, aquilo. Você chegar e falar assim, não, minha amiga, eu entendo você. A minha visão é diferente, mas não tem problema. Eu te amo mesmo assim, porque você tem tanta coisa boa. Entendeu? Esse olhar diferente que nós devemos aprender, né? Então, somos espíritos, somos imortais, reencarnamos e progredimos. Nossa, que maravilha, né? A gente não sabia disso. Em 1857 nós começamos a descobrir, e hoje os espíritos nos falam que nós já estamos despertos para essa compreensão. Ótimo, estamos despertos para esta compreensão. Então, né, vamos correr e vamos, né, tirar o atraso, porque a gente já está desperto para tudo isso. Mas, então, eu oro, eu faço a minha prece, eu me alimento espiritualmente, eu consigo ficar tranquilo. Mas quando eu chego em casa, o meu filho não está legal, o meu esposo, a minha sogra. Como é que a gente faz? E os espíritos nos falam e nos orientam. E a Federação Espírita Brasileira também tem uma campanha, Evangelho no Lar. Porque aqueles que estão conosco também são espíritos, que nem nós, né? E também estão buscando, né, a compreensão, estão buscando o objetivo da evolução, estão buscando acertar na vida. Porque é uma das coisas que eu gosto de falar. Às vezes a gente pensa assim, por que as pessoas fazem as coisas erradas? Nós podemos reencarnar para fazer o mal? O que vocês acham? Podemos reencarnar e dizer assim, vou reencarnar para fazer o mal? Os Espíritos nos falam, no Livro dos Espíritos, que não. Todos nós reencarnamos para acertar, para fazer a coisa certa. Só que chega aqui, diante da prova, a gente sucumbe à tarefa. E aí se deixa levar pelo lado que a gente não tinha vontade, mas que foi a fraqueza e a gente caiu. É igual a criança quando vai para a escola, né? Ela precisa fazer a prova
Precisa fazer a prova para ver se aprendeu. Então, nós, quando estamos aqui reencarnados, os Espíritos nos falam que nós estamos todos em prova. Você é bom? Então, vamos dar a prova para ver se você é, né? Então, a gente reencarna com um objetivo sempre positivo, não negativo, nunca negativo. Qual seria a misericórdia de Deus dizendo que você pode reencarnar e você vai matar aquela pessoa? Não. Então, ele diz, dentro das suas leis, o objetivo é outro. Você vai reencarnar, vai ser difícil para você, mas você está diante da sua prova. Lá no mundo espiritual, todos nós estamos conscientes disso. Olha a sua prova, Maristela, vai chegar aí num meado aí da sua idade, que vai ter uma prova muito difícil. Você tá firme? E aí, lá no mundo espiritual, porque existe, gente, planejamento reencarnatório. Antigamente, eu não sei se vocês lembram, tinha lá uns filmezinhos que a cegonha largava os bebezinhos nas casas, né? Tchum, tchum. Não, ninguém cai assim por acaso num lar. Existe um planejamento reencarnatório. De acordo com as nossas necessidades, nós nos vinculamos a um lar. Então, os meus filhos, até os meus tios, primos, parentes próximos, estão vinculados a mim por algum objetivo, né? O objetivo sempre é o de aprender, né? Nós estamos no laço familiar para aprender. Ah, é matemática? É ciência? É física? Nós precisamos aprender a tolerar, a ter paciência, a sermos mais humildes, até também a sermos perseverantes naquilo que a gente tem como pai e pais na questão da educação. Então, nós, espíritos, fazemos parte de um grupo aqui na Terra que chamamos de família. E cada um tem uma história. E às vezes é difícil. Mas lembra daquela oração, né? Eu oro, eu me fortaleço, mas chega no meu lar, eu encontro com a minha família e lá fica tão difícil. Aí os Espíritos nos falam, Evangelho no lar. É a oração em grupo, em família. E qual é o benefício dessa oração em família? É unir a família. E através da leitura e da mensagem do Evangelho, porque nós usamos o Evangelho segundo a doutrina espírita. Mas se a pessoa não tem o Evangelho, não tem problema. Ela pode abrir o Novo Testamento, fazer uma leitura e uma reflexão, né, sobre a mensagem de Jesus. E aí os Espíritos nos falam que nós criamos uma proteção no nosso lar. Olha que interessante. E a proteção é tão grande que ilumina a nossa casa. Joana de Ângeles tem uma fala em que ela disse que quando fazemos o Evangelho num apartamento, num prédio, disse que a luz do nosso apartamento jorra e desce pelo prédio inteirinho, iluminando o nosso prédio inteirinho. Tamanha a importância e a proteção que o Evangelho no lar nos dá. E a gente não se dá conta. A gente faz uma oração às vezes e nem se dá conta. E o Evangelho no lar faz tudo isso, né? E também André Luiz, num dos livros dele, eu não sei se é o Nosso Lar ou Os Mensageiros, ele comenta que ele veio fazer um passeio pela Terra. E ele observou que um espírito tentava entrar numa casa. E, para surpresa dele, o espírito não conseguia entrar naquela casa. E aí ele perguntou ao benfeitor que estava ali com ele, por quê? E o benfeitor falou isso também. Aquela casa, aquele lar, tem uma proteção, porque eles ali fazem culto do Evangelho de Jesus, né? Por isso eu já falei, só na casa, só quem é espírita tem essa proteção? Não. Todos aqueles que fazem um Evangelho no seu lar, que trazem a presença do Cristo para uma conversa, todos eles têm uma proteção. Então esse espírito não conseguia entrar nessa casa, né? E aí André Luiz perguntou, mas por quê? Por quê? E
o benfeitor explicou da mesma forma. Cria-se uma proteção no lar. E como no plano espiritual tudo é vibração, aquele espírito não conseguia adentrar essa casa. Interessante isso, né? Porque a gente não tinha ideia, não imaginava como funcionava o mundo espiritual, ou como funciona o mundo espiritual. Porque, às vezes, a gente vem de outras religiões ou filosofias, né, que trazem que o mundo espiritual é num canto ou no outro canto, paradinho, quietinho. Não, quem lê as obras percebe que o mundo espiritual é ativo. Nós desencarnamos, gente, passamos um período de necessidade, vamos ficar ali sendo tratados, mas melhorando, vamos trabalhar. Ninguém fica parado, né? E vamos seguir em frente. Vamos ver aqui o que Emmanuel vai falar para a gente. O culto do Evangelho no lar aperfeiçoa o homem. Quando nós fazemos o Evangelho no lar, nós estamos nos aperfeiçoando. Estamos melhorando interiormente, trabalhando as nossas imperfeições. É diferente dessa desculpa. O homem aperfeiçoado ilumina a família. O homem que começa, o homem eu digo ser, né? Pode ser a mulher, o filho. O homem que, né, aperfeiçoado vai iluminar a sua família. Por quê? Porque ele já é paciente, ele já é mais calmo, ele já é mais tolerante, né? Então ilumina a família. A família aperfeiçoada melhora a comunidade, o nosso bairro. Porque quando eu já saio na rua, eu já vejo o meu próximo diferente. Bom dia, boa noite, boa tarde, né? Então nós vamos melhorando a nossa comunidade, a nossa conversa com o vizinho, a nossa compreensão, né? A comunidade melhorada eleva a nação. Olha como começa. A paz do mundo começa em mim. Eu me modifico o meu lar, né? Aperfeiçoo a minha família, porque todos aqueles estão junto comigo, a minha comunidade e a minha nação. Queremos um mundo de regeneração aí rápido, porque não aguentamos mais. Mas achamos que a culpa é do outro. Só que nós estamos numa comunidade. Então, eu também sou responsável pela minha mudança de atitude para mudar o meu Brasil, mudar o meu planeta Terra, e assim, então, nós irmos para um mundo de regeneração, onde o bem vai sobrepor o mal. Mas ainda vai existir o mal. Não é um mundo tão feliz. Mas o bem vai estar já sobrepondo o mal. Olha que interessante. Então, reforçando a questão do Evangelho no lar, porque tudo começa ali, naquele primeiro núcleo social em que nós nos deparamos, a família. Então, olha a importância da família para que a gente se harmonize, que a gente se compreenda, para que a gente possa levar coisas boas para fora. Esse livrinho aqui chama-se Jesus no Lar. E ele conta várias passagens de Jesus com seus apóstolos. E esse aqui é Jesus na casa de Pedro. Isso é na casa de Pedro. Foi o primeiro evangelho instituído por Jesus. Foi ele quem trouxe o primeiro evangelho, o exemplo de evangelho. É claro que não tinha o evangelho dele, mas assim, aquele encontro de pessoas se confraternizando através da mensagem de amor, de perdão, né, de caridade. Então, Jesus se encontra com os apóstolos e faz essa conversa fraterna. Esse livrinho são várias histórias desse espírito Neio Lúcio, tá? Jesus falando aos seus discípulos. Então é Jesus no lar. E Jesus utiliza das coisas do dia a dia para exemplificar para os seus apóstolos. O que é o Evangelho?
O que é o Evangelho no Lar? É uma reunião semanal destinada para a reflexão acerca dos ensinamentos do Mestre. Vamos nos reunir, pegar o Evangelho e vamos fazer uma reflexão acerca da mensagem de Jesus. Né? A mensagem é sempre para nós, tá, gente? Porque quando a gente está lendo, a gente fala, para ti, tá vendo? Você, hoje de manhã, que você fez, a mensagem é para você. Não. A mensagem é de reflexão para cada um. Cada um faz a sua reflexão, né? Então, a gente se encontra e faz essa reflexão em cima da mensagem de Jesus. Mas aqui, eu não sei se vocês estão vendo, tem um vultozinho. Os Espíritos nos falam que quando nós fazemos o Evangelho no lar, a espiritualidade está ali perto da gente. Quer dizer, nós vamos sentir a espiritualidade perto da gente, porque eles sempre estão nos auxiliando. Mas aí nós abrimos, né, o nosso campo mental, a nossa vibração, e vamos até, de repente, percebê-los. Mas eles sempre estão nos orientando no Evangelho do Lar. Orientam, às vezes, a filha, a criança, a ter uma palavra amorosa, ao pai e à mãe para uma reflexão. Os Espíritos estão ali nos orientando. E também, eu vou falar depois, e também limpando os miasmas da nossa casa. Porque, embora a gente não tenha consciência, todo ato inferior, raiva, ódio, rancor, mágoa, tristeza, tudo isso na psicosfera cria uma vibração e vai impregnando no nosso lar. E quando nós fazemos o Evangelho, os Espíritos vêm e retiram todo aquele miasma ruim. Aí a gente até sente um alívio. Nossa, parece que o ar ficou mais fresco, porque a espiritualidade retirou todo aquele miasma ruim. Ai, da confusão que teve ontem. Então a espiritualidade tira aqueles miasmas e aí então nós nos acalmamos. Por isso a importância do Evangelho no lar. Bom, deve ser feito com dia e hora marcada, porque a espiritualidade tem responsabilidade, assim como nós que estamos aqui no dia e hora marcada. Uma prece de abertura, uma leitura de uma mensagem edificante, temos vários livros, leitura do Evangelho, que você abre ao acaso, sabe? E pega um itemzinho e lê e conversa. A reflexão da luz da doutrina espírita, uma vibração e uma prece final. A água fluidificada, né? Porque a espiritualidade põe o remedinho na nossa água, remedinho que cada um precisa. Nesse momento a espiritualidade vai lá e coloca a medicação. E aí, enfim, nós estamos alimentados da nossa alma. E alimentando também a nossa casa através desse Evangelho no lar. Ah, quantas horas? Quantas horas? 20 minutos? 15 minutos? Meia hora? Cada família, né, vai ver qual é o melhor dia, horário, tempo para cada um de vocês, tá? Agora é importante ter o dia certinho, tá bom, gente? E não passar de meia hora. Não tem envolvimento mediúnico, não tem nada disso. É só para reflexão e a companhia dos benfeitores espirituais. Qual é a finalidade? Compreender os ensinamentos cristãos, cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral. Unir as criaturas, proporcionando uma convivência de paz e tranquilidade. Proporcionar no lar e fora dele o fortalecimento necessário para enfrentar as dificuldades materiais e espirituais, mantendo ativos os princípios da oração e da vigilância. Então, essa é a finalidade do Evangelho no lar, né? Reflexão, proporcionar uma convivência de paz e tranquilidade, porque todos estamos
compreendendo que somos aprendizes. Porque às vezes a gente acha que olha aí, tá vendo? Você sabe de tudo. Não, ele também é um aprendiz, né? Nós não colocamos em pé de igualdade. E proporcionar, né, o fortalecimento necessário para a gente enfrentar as dificuldades. Porque a gente toma remédio para as nossas doenças, mas esquece de alimentar a nossa alma quando ela está fraca, frágil. E o alimento da alma é o alimento espiritual. É através da oração. É através dessa percepção da espiritualidade conosco, né? É assim que a gente alimenta a alma. Elevar o padrão vibratório dos familiares a fim de que possam contribuir para a construção de um mundo melhor. Sempre eles nos falam isso, mundo melhor, construção de um mundo melhor. Todos nós aqui fazemos parte desta construção de um mundo, para um mundo melhor. Através da minha ação, através da ação da minha família, né, nós vamos construindo um mundo melhor. Tenho certeza disso. Por isso, nós estamos aqui encarnados neste período e neste planeta. Bom, benefícios. Melhora o ambiente afetivo e espiritual da família, visando o fortalecimento e preservação da harmonia e equilíbrio familiar, como eu já falei, né? A gente vai ficando mais maleável, né? Mais tolerante. A gente já não quer mais confusão, né? Ensejar momentos de paz e união, porque é isso que nós queremos na nossa família, união. Temos que aprender a nos compreender, nos entendermos. Ampliar o conhecimento e entendimento do Evangelho de Jesus, né? O porquê dessa mensagem. Às vezes a gente não compreende a mensagem de Jesus. Então vamos dar um passo adiante. Vamos olhar como espíritos. É necessário nascer de novo. Nicodemos era senhor da lei e não compreendeu, porque ainda não tinha esse olhar da espiritualidade. Hoje nós temos. Então nós temos o compromisso de colocar esse olhar nas nossas vidas, nas nossas ações, nas nossas reflexões, nas nossas reações, né? Tudo isso a gente deve colocar esse olhar. Criar o hábito do estudo, né? E da oração em família, fortalecendo a amizade e fraternidade que deve existir, porque a nossa família está aqui junto, porque é para dar certo. Nós só temos que aprender a observar. Higienizar o ambiente, como eu já falei, né, espiritual do lar, pelo cultivo do pensamento e sentimentos cristãos. Aí a gente já vai, não posso ter raiva. Quer dizer, não posso ter raiva. Tenho que controlar a minha raiva, até o momento em que eu não tenho mais. Porque ela gera miasmas. E vai poluindo o nosso ambiente. Vocês já chegaram na casa assim de alguém, ou até perto de alguém, e de repente se sente mal assim, né? Meio que, nossa, meio estranho, parece que estava pesado, né? O ambiente. Então, né? Então a gente vai aprendendo a educar os pensamentos e os sentimentos e criando essa vibração melhor para nós. E atrair a presença da assistência dos bons espíritos, como evangelizar os desencarnados, carentes, vinculados ao nosso lar. Isso aqui também é uma grande verdade, viu, gente? No nosso lar, não existe somente nós, existem espíritos desencarnados que muitas das vezes são vinculados a nós e estão ali pelo nosso lar, às vezes só para atrapalhar um pouquinho a relação da gente. Aí, né, a gente ainda é imperfeito e quando vê, briguei, mas não era para brigar. Às vezes é influência de um espírito desencarnado que está ali no meu lar para desarmonizar a minha família. Então a gente começa a aprender a estar mais vigilante, mas a espiritualidade, por amor, por respeito, o que ela faz? Ela retira essa família
esse espírito, e esclarece ele em relação ao que está acontecendo. A espiritualidade não retira, ela esclarece os espíritos. Aí eles então se retiram da nossa casa e vão ser atendidos com essa espiritualidade. E assim o nosso lar fica mais em harmonia. E para finalizar, que eu acho que eu passei do horário, peço desculpas, para finalizar, a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Esse é o objetivo da nossa família, trabalhar sentimentos, formar caráter, né? Criar, na questão da ética, da moral. Por isso é importante que a gente tenha uma busca na moral do Cristo. O espírito mais perfeito que os espíritos nos falaram. Qual é o melhor modelo e guia que Deus deu à humanidade? Jesus. Então, é isso que nós temos que buscar, os nossos padrões, e eu digo o meu também, pautados, né? Sentimento e caráter dentro do Evangelho de Jesus. É fácil? Não é fácil. Mas a família tem esse dever. Por isso é tão difícil. Porque todos nós somos diferentes. E se a gente não aprender a trabalhar isso, nós vamos acabar sofrendo mais ainda. Não vamos deixar para que outros tragam, né, o conhecimento que é tarefa nossa, na questão da ética, da moral, né, e de elaborar sentimentos nobres. Era essa mensagem que eu queria trazer para vocês. A importância do Evangelho no lar, a importância da oração para todos nós. Gratidão pelo convite e boa tarde.